Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos e a todos envolva na sua paz. Sejam bem-vindos. Grande abraço, todos que estão chegando. Quem puder, ajuda na divulgação, compartilha, né? Hoje o Facebook dificultou que eu compartilhasse nos grupos, tá, pessoal? Porque geralmente eu coloco, né, antes de eu entrar aqui. Eles impediram que compartilhasse nos grupos. Então, quem puder, quem participa de algum grupo espírita aí, compartilha lá no grupo, né? Isso ajuda. Tem algumas pessoas que ficam nos grupos aguardando os estudos, tá? Então, quem puder ajudar, marcar as pessoas também aí no nosso estudo, né? Colocar o nome delas para que elas possam receber aí o chamado, tá? Então vamos lá, né? 20 horas, pessoal. Vamos começar. Vamos então fazer a prece, né? Elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos Espíritos amigos, a Maria de Nazaré, a Deus nosso Pai, a todas as forças positivas, elevadas, que nos amam e que nos promovem para o melhor, para o bem, nos estimulando em todos os potenciais que nós possuímos para que nós possamos evoluir ao longo do tempo. Senhor Jesus, lançai, Senhor, sobre nós o teu olhar compassivo, o teu coração cheio de amor e de caridade, as tuas mãos benevolentes a espargirem a luz sobre os nossos corpos e as nossas mentes. Inunda, Senhor, os nossos ambientes com a radiância do teu amor, da tua aura, que nos envolve a todos no nosso planeta. Todos, sem exceção, recebemos a chuva benéfica do teu amor, para que nasça no terreno fértil dos nossos corações a rosa perfeita do amor e da paz. Ajuda-nos, Senhor, para que todos nós possamos aproveitar esses momentos de reflexão, de estudo, de aprendizado, de aperfeiçoamento, para fixarmos em nós mais luz, fixarmos em nós novos condicionamentos, para que façam parte de nós e haja então uma mudança real, legítima no nosso interior. Abençoa todos os irmãos encarnados e desencarnados. Abençoa todos os nomes que estão inscritos na área de texto e que a luz do teu amor nos envolva mais e mais a cada dia, que assim seja. Muito bem, vamos lá, pessoal, vamos estudar. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer os estudos espíritas aqui todas as noites, né? De segunda, terça, quinta e sexta-feira às 20 horas e quarta-feira às 9 da manhã, tá? Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta às 20 e quarta-feira às 9 da manhã, tá? Sempre um estudo espírita, um estudo doutrinário, um estudo terapêutico, tá? Às sextas-feiras a gente está fazendo o estudo do livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, através da mediunidade iluminada de Francisco Cândido Xavier, tá? Estamos no capítulo 5, Influenciação. Após os nossos amigos saírem da reunião mediúnica, da reunião de intercâmbio com os espíritos, aqui na matéria, né, numa casa espírita, né, alguns estudantes, alguns iniciantes na mediunidade, né, saíram todos iluminados, todos felizes, satisfeitos, né, indo para casa. O André Luiz e o Alexandre, que é o instrutor dele, né, eles estão estudando, o Alexandre está ensinando algumas coisas para o André Luiz, né, em termos de mediunidade. E aí eles estão acompanhando três pessoas que saíram da reunião, que é uma idosa e os seus dois filhos.
né? Aí o André Luiz viu que bastou que a idosa saísse da reunião, né? Os três saíssem, e andassem um pouquinho e já o marido falecido dela se aproximou e envolveu-a com as suas vibrações. E aí que ela estava radiante, né? Feliz, mudou a expressão, né? E começou a reclamar que eles não conseguem manter o mesmo nível de empolgação, de elevação, né? Fora da casa espírita, tal, né? Começaram a reclamar. E o filho dela, também duas entidades, se aproximaram dele e ele também mudou a expressão dele. Aí o André Luiz vendo isso, né? Junto com o Alexandre, o instrutor, e o Alexandre começou a explicar. Aquele que se aproximou da senhora idosa era o seu marido falecido, que sem força suficiente para buscar algo mais elevado na vida espiritual, acabou se acomodando junto a ela. Algo que é ruim para ele é ruim para ela, porque ele não está bem, ele não está numa boa condição espiritual, então ele não pode ajudá-la, e nem ela está com condição de ajudá-lo, né? Ela precisa se fortalecer, né? E o filho dela E o filho dela, dessa senhora, também essas duas entidades em torno dele, que são duas entidades que ele atraiu pela frequência dele nos ambientes de prostituição, pelas dificuldades sexuais dele. Ele recém-casado, tal, e ele continua tendo uma vida irregular no campo sexual. E acabou se sintonizando, pelo jeito, com várias entidades. Elas devem ter sido ajudadas ou saíram de perto. E as duas que permaneceram eram duas absolutamente sintonizadas, né, com a vibração dele. Então, por isso que elas continuaram junto dele, né? E a irmã do rapaz, a filha dessa senhora também, né, que estava junto ali, em condições melhores, ela começou a receber as vibrações do Alexandre. O Alexandre começou a participar da conversa, porque a mãe estava reclamando, o irmão estava reclamando, e a menina recebeu as intuições do Alexandre e começou a falar para eles, né? Começou a colocar as coisas nos seus devidos lugares, o que desgostou um pouco o pai, a mãe dela e o irmão, né? Porque quem está indo para um caminho negativo, geralmente ele não quer muito ser contrariado, né? Quem está reclamando não gosta de alguém que venha, né, observar um outro ângulo da questão, né? Então a gente está nesse ponto aqui, né? A menina recebendo as boas inspirações do Alexandre, né? E o irmão dela e a mãe reclamando da vida e sob influência obsessiva dessas entidades, né? Aí por último, né, o Alexandre, porque o André Luiz ele fica meio preocupado, né? Fala, pô, mas por que que a gente não afasta essas entidades? Aí o Alexandre explicou, falou, olha, nós já tentamos isso, mas eles atraem de novo. A senhora atrai o marido de novo, atrai, né? O marido de novo. O rapaz atrai as entidades de novo. Sentem falta daquela presença, dessas presenças, né? Então, já tentaram doutrinar nas reuniões mediúnicas, né? Então, Alexandre vai falando para o André, fala, nós já tentamos todos esses recursos, né? E alguns outros, né? Aí ele disse aqui por último, né? Se ainda não avançaram, todos eles, no terreno da espiritualidade elevada, isto só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam, né? Então, tanto os encarnados quanto os desencarnados, porque, né, eles têm recebido estímulos para mudarem de atitude mental, para sair dessa obsessão, dessa influência perniciosa, eles têm tido ajuda para isso, né? Mas ainda se mostram fracos da vontade, não demonstraram vontade suficiente ainda para vencer esses arrastamentos aí, né?
um querer, né, suficiente, tá? Mas não é por falta de ajuda, não. Tá bom, pessoal? Nesse instante, fixamos novamente a atenção na palestra que se desdobrava, né? Aí eles voltaram de novo a ouvir o que eles estavam dizendo, os encarnados, né? Faço o que posso, repetiu o rapaz em desalento. Entretanto, não consigo obter a tranquilidade interior. Né? Ele justificando, né? Por que ele está com tanta dificuldade. Fala, eu faço o que eu posso, mas ainda não consigo ter a tranquilidade interior, né? Até como se fosse algo que independesse da vontade dele, né? Porque é muito comum a gente tratar dessas coisas como se fosse algo que não dependesse de nós, né? Ah, é mais forte que eu, não depende de mim. É como se dependesse, né, de causas exteriores, né? Só que não é assim. É o que o Alexandre está explicando, não é assim. Depende fundamentalmente de nós, né? Da nossa vontade, da nossa decisão, né? Ocorre comigo o mesmo fato, observava a genitora em tom triste. E as únicas melhoras se verificam por ocasião de nossas preces coletivas, né? A mãe dele confirmando as palavras dele, né? É, e ainda bem que eles enxergam dessa forma, né? Ainda bem que eles enxergam na casa espírita, nas preces, né? Nas reuniões que eles fazem, que eles participam, o único alento que eles têm. Ainda bem que eles sentem isso, né? Pior se não sentisse nem isso, né? Mas eles se sentem bem no centro, faz bem para eles, né? Isso já é bom. Mesmo que eles ainda não consigam manter o mesmo nível né, de motivação e de firmeza, né, fora do centro, mas pelo menos eles ainda têm estímulos para continuar indo e buscando, né, as experiências que vão ajudando eles a melhorarem devagarinho, né, conforme eles aproveitem essas vivências, né? A Regina colocou, né? Nós sempre dando desculpas para tudo nessa vida, é verdade, Regina. É, somos mestres nisso, né? Em seguida, as piores emoções me assaltam o espírito. O rapaz falando aqui, né? Vivo sem paz, sem apoio. Tá vendo? Sem apoio, né? Como se o problema fosse falta de ajuda, né? Falta de apoio, né? E na verdade não é, não se trata disso, né? Ah, não, esse aqui eu acho que é a mãe dele falando, né? É a mãe dele falando, tá? Não é o rapaz, não. Em seguida, as piores emoções me assaltam o espírito, né? Saindo do centro, né? Saindo das reuniões e tal. Oh, meus filhos, é cruel rolar assim pelo mundo como náufragos sem orientação, né? É cruel, né? Como eu estou sofrendo, né? Mas está sofrendo. A gente sofre, pessoal, a gente sofre mais ou menos de acordo com o que a gente faz da nossa vida, né? Tem os sofrimentos naturais da existência, as imposições da vida, né? Os fatores kármicos, a lei de causa e efeito, né? Tem tudo isso. E tem a nossa atitude perante a vida. Tem o que a gente faz para aliviar dos sofrimentos e tem o que a gente faz para aumentar os sofrimentos, inclusive, né? Entendeu? Então, isso é importante, né? Muitos dos sofrimentos são aumentados por nós, pela nossa atitude, né? Ok, certo, vamos lá. Estamos continuando aqui, pessoal. É que o caminho para casa ali é que é muita informação, né? Que o Alexandre e o André Luiz vão passando para nós, né? Então, no caminho para casa ali tá rolando muita coisa nas observações do André Luiz, né? Compreendo, mamãe, tornou o filho, como que satisfeito por alimentar as impressões nocivas que lhe ocupavam a mente. Compreendo-a porque as tentações me transformam a vida
num cipoal de sombras espessas. Pessoal, mas aquilo que está na nossa mente, atormentando-nos, é aquilo que nós deixamos se fixasse na nossa mente. Imprevidentemente, ou seja, sem previdência, sem cuidado, nós deixamos que algumas questões, alguns tipos de pensamento se enraizassem dentro de nós. Qual uma erva daninha no terreno do nosso ser. Entendeu? Então, a quem que nós devemos isso? A nós mesmos. Ao nosso descuido, à nossa imprevidência, à nossa indisciplina. Entendeu? Não é assim? Então, a quem acusar, né? A quem reclamar? Se o responsável por deixar que se fixasse, né? Essas tentações dentro de nós, fomos nós mesmos. As tentações nascem dentro de nós, elas não são de fora, elas são de dentro. A gente já conversou sobre isso. São as fraquezas cultivadas por nós, de dentro para fora, né? Então, a quem cabe desfazer, transformar isso em força, em resistência, somos nós, né? Então, não dá para a gente ficar reclamando, ai, como eu sofro, que os pensamentos me atormentam. Tá, mas a gente entende que isso está ocorrendo, mas a gente precisa entender também que somos nós mesmos que permitimos que isso acontecesse, que isso viesse a acontecer. Porque cada pensamento que nós permitimos que faça morada dentro da nossa mente, nós é que permitimos que adentrasse a nossa mente, entendeu? A nossa casa mental. É como a nossa casa, o nosso lar, né? Nossa residência. A gente não deixa qualquer coisa entrar, qualquer pessoa, nós não deixamos, não é? Não é? A gente tem uma vigilância no nosso lar, na nossa casa, não é? A gente tem um cuidado, segurança, proteção do ambiente, né? A nossa casa mental também. A gente tem que vigiar que tipo de pensamentos a gente acalenta, né? Que tipo de desejos a gente acalenta? Que tipo de imagens a gente nutre todos os dias e todas as noites? Vocês entendem? Né? O que que a gente tem cultivado nos últimos anos? O que que a gente tem cultivado nas últimas décadas? Nós vemos hoje o nosso ambiente mental, a nossa psicosfera, demonstrando isso. O resumo do que nós temos cultivado. Alexandre, mas eu estou atormentado pelos meus pensamentos, eu não sei como fazer. Vai estudando com a gente, vai acompanhando as orações, vai acompanhando as reflexões, vai fazendo o seu trabalho de leitura, vai fazendo o seu trabalho de vigilância dos seus pensamentos, que você vai ter toda a força, você vai ter toda a ajuda para melhorar, para vencer esse turbilhão de pensamentos desencontrados que existe na sua cabeça, nas nossas cabeças, quando a gente permite que isso aconteça, tá? Então aí a gente vai organizando o nosso interior, vai jogando fora tudo aquilo que não tem serventia, vai se livrando das tranqueiras que a gente acumula, né? Conceitos equivocados, ilusões. Vamos fazendo a higiene mental. Vamos fazendo a higiene mental, entendeu? E aí tudo vai melhorando, tudo começa a melhorar, tá? Não é assim da noite para o dia, mas é um processo que precisamos começar hoje, agora, nesse exato momento. Se percebe que está pensando negativo, vamos começar a mudar o pensamento? Vamos pensar a mesma coisa de uma forma positiva? Vamos mudar essa polaridade aí, né? E aí a gente vai conseguindo mudar o funcionamento da nossa mente, tá?
Aqui o jovem, aqui o rapaz e a mãe dele, eles estão muito sintonizados com essas entidades e todo mundo ali está negativo, pessimista, reclamando e tal. Só a menina mais nova, né, a filha mais nova ali que está em boas condições vibratórias, tal, né? Aí o rapaz continua falando: Não sei mais o que fazer para resistir aos pensamentos amargos. O arrastamento sexual que ele fala aqui, né? Ai de nós se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes consolações, né? O que é verdade, né? Ai de nós se não fosse o Espiritismo nos dando essa força aí, esse referencial, né? Mas tem a nossa parte que é o aproveitar na prática, né? Esses conteúdos. Nesse momento, Alexandre colocou novamente a destra, a mão direita ali, sobre a fronte da jovem e lhe traduziu o pensamento em tom de respeito e carinho. E novamente, ele passou a influenciar a menina. Você vê que facilidade que ele encontra de sintonizar com a menina, porque a menina permite isso. Porque a menina está em boas condições, entendeu? Está mais propensa do que o rapaz e a mãe estão mais propensos a sintonizar com aquelas entidades lá. E a menina mais propensa a sintonizar com o Alexandre, né? Meu xará. Então ela começou a receber lá o pensamento do Alexandre, de novo, né? E começou a falar já começou a traduzir. Você vê que aqui o negócio é, né? A psicofonia aqui foi imediata, né? Concordo em que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, disse a menina, né? Mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação, né? Então ela já. Porque fica naquela adoração, porque o Espiritismo é maravilhoso, é nossa bênção, né? Mas eu fico lá transferindo também para o Espiritismo como se a causa dos meus problemas, o Espiritismo que fosse resolver, entrar em mim e, né, fosse. E não é assim. Eu é que vou, né, utilizando os conceitos espíritas e vamos esforçando, né? Então ela fala, ó, concordo em que o Espiritismo é o nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. E a escola tem os alunos, né? Os alunos têm que ser aplicados. Escola pode ser maravilhosa, né? Só você fica lá exaltando a escola, mas esquece de estudar, né? Esquece de buscar a disciplina do estudo, né? Então, é isso que ela está traduzindo o pensamento do Alexandre, né? Aí continua. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar, a esquecer, né, as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior, né? Vocês estão entendendo? Então, o que que o Alexandre está falando através da menina? Que muitas vezes, e é o que acontece, provavelmente é o que está acontecendo com o rapaz e com a senhora lá, a gente fala que eu estou atacado por pensamentos nocivos, que eu não consigo me melhorar, mas também eu não, eu me acomodo nas coisas que eu gosto, nas minhas rotinas. Eu não quero mudar muita coisa na minha vida. Tá, eu vou lá na reunião mediúnica lá, vamos supor, eles foram na reunião mediúnica. Mas às vezes outros chamados de ajuda, outros chamados de sopa fraterna ou de estudo em outro dia, ou alguma outra coisa, a pessoa já não se motiva. Ela não sai daquele âmbito de conforto dela, muitas vezes de casa, né, de acomodação. Porque, gente, o trabalho, a continuidade, a expansão do bem dentro da nossa vida
É bem isso mesmo, é expansão. Tem que ir crescendo. Tem que ir crescendo. O meu investimento na minha melhora, o meu investimento na caridade, o meu investimento na busca do bem, ele tem que ir crescendo. Se eu fico ali naquela coisa muito restrita, se eu fico naquela coisa muito restrita, muito limitada, né? Sempre naquele dia, aquela hora eu tô lá, mas também eu não saio daquilo. Eu não saio daquele conforto ali, daquela, né? Então eu fico ali acomodado também. Tem pessoas que às vezes ficam décadas, vai na reunião pública, assiste a palestra, toma o passe, vai embora. Semana que vem tá lá de novo, vai no centro, assiste a palestra, toma o passe e vai embora, né? Só que no centro lá você tem o comunicado, ó, o pessoal vai começar um curso básico, ó, o pessoal vai ter lá trabalho assistencial, ó, o pessoal tá precisando de gente para evangelização, tá precisando de. Mas as pessoas muitas vezes não se motivam e vão lá, tomam passe, assiste a palestra, tomam passe e vai embora. Semana que vem, né? E às vezes fica lá décadas naquela, né? Naquela limitação, ok? Então, é preciso expandir horizontes, é preciso investir mais, é preciso, né? Se comprometer mais, é preciso renunciar mais ao conforto, renunciar mais à comodidade, né? Senão não tem crescimento, não tem, né? Por isso que o Alexandre está falando aqui, né? Ó, se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar das obrigações do trabalho. Aí você fica tão lá no conforto, naquilo que, né? No básico, no standard, né? No modo standard. Você fica no modo básico, né? E o tempo vai passando e não sai daquilo, né? Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. E não há renovação sem trabalho, pessoal. Sem comprometimento, sem assumir responsabilidades, não há, entendeu? É preciso expansão, é preciso aumento de investimento, né? Investimento que eu digo assim de participação, de suor, sabe? Vão participar lá né? Da limpeza do centro, vão participar de é suor, é trabalho, é envolvimento, é doação, entendeu? Não há melhora sem esse tipo de coisa, né? Fica do piloto automático, né, Rejane? Né? Se apenas buscarmos consolação sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Tá vendo? Ó? Você fica buscando só a consolação. Aí você fica exaltando o espiritismo. Nossa, é uma benção, é maravilhoso. Mas só fica lá buscando a consolação, não sai do consolo, né? Tá sempre tendo que ser consolado porque não se fortalece, né? Tá sempre tendo que ser tratado porque não adquire força para tratar os outros, né? Tá sempre necessitado porque não aprende a amar, né? A gente não pode permanecer na atitude de eterno necessitado. Nós somos, sim, necessitados, né? Perante Deus, somos todos necessitados. Mas o que se espera é que a gente vá chegando e a gente vá aprendendo, vai se tratando, vai se fortalecendo e vai trabalhando. Porque quando a gente chegou ali, não tinha quem recebeu a gente, não tinha quem tratou da gente, não tinha quem atendeu a gente. Por que que nós não podemos fazer isso agora com aqueles que chegam? Por que que nós não podemos passar de fase aí? E nós que recebemos o auxílio, agora nós damos o auxílio. A gente vira a chavinha ali. Eu fui tanto amado, então vamos amar agora, vamos ajudar agora. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Né? A Letícia, eu faço curso, sou evangelizadora e auxilio no bazar.
da casa que frequenta. Então, parabéns, Letícia, é isso aí. Cada um vai achando o seu espaço, cada um vai achando atividades. A boa vontade, ela encontra trabalho, né? A pessoa que está aberta, disposta a ser útil, ela vai sempre encontrar oportunidades para ajudar. Ela vai ver lá que nos banheiros está precisando lá de material, está precisando de quem a ajude a cuidar, vai observar que o salão está precisando disso, daquilo, que o som está precisando de ajuda, que o ar, ou sei lá, a pintura, né? Ou as crianças, quem cuide das crianças. Então a boa vontade, ela vai percebendo as carências, ela não fica reclamando. Ah, tá faltando isso, tá faltando aquilo na casa espírita, tá caindo aos pedaços, tá. Não fica reclamando, né? Ela busca sanar as dificuldades, ela pergunta, ó, tá precisando de ajuda, né? Em que eu posso ajudar, né? Tá, pessoal? Ok? Então, se apenas buscarmos consolação sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais, né? Permanece ali sempre aquela atitude passiva, eternos necessitados, eternas crianças espirituais, né? Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Né? Você procura o centro, procura a companhia das pessoas e dos orientadores benevolentes, sejam encarnados, desencarnados, né? Apenas para vantagens pessoais, para melhorar a minha vida, para melhorar minhas coisas, né? Onde está o aprendizado? Né? Então, essa coisa de virar a chavinha e eu passar de beneficiado, passar a ser também beneficiador. É lógico que aí é uma forma diferente da gente continuar sendo beneficiado. Porque a gente continua sendo beneficiado agora ajudando aqueles que estão precisando. É uma forma de eu continuar sendo beneficiado, só que num patamar diferente, em que eu devolvo também a instituição, ao grupo que me ajudou, eu devolvo também em forma de trabalho, de gratidão, de auxílio, né? Naquilo que eu possa fazer, né? E eu posso me capacitar, fazer cursos, me preparar, né? Tá? A Marília, né, colocou triagem de roupas usadas, bazar de roupas e doações, cestas básicas, né? Arrecadação, casa espírita, tem muita coisa, né, pra gente ajudar, exatamente. A Sueli, eu sempre peço por todos minhas orações, faço cursos, assisto palestras, tomo paz, né? Então. Ah, pessoal, então, né? É uma reflexão que o Alexandre está colocando aqui para todos nós. Aí ele continua, a menina, né? Continua o Alexandre através da menina, ele está falando a senhora e o irmão dela lá, né? Acaso não permanecemos aqui na Terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? Então, pelo jeito que ele está falando, os dois lá, tanto a mãe dela quanto o irmão dela, eles estão muito acomodados, né? E a acomodação é um grande problema. Porque a acomodação nos mantém no patamar que a gente está. E se é um patamar que não está muito bom, a gente mantém a coisa meio estagnada. Entendeu? Então, estudo e amor são as duas asas, né? Estudo e amor, conhecimento e trabalho. São as duas asas que vão nos fazer, né? Alçar voo, vamos dizer assim, né? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés, disse a menina, né? O Alexandre, através da menina. Quer dizer, os espíritos não vêm nos ajudar aqui para fazer por nós o que é o nosso dever. Eles vêm nos estimular ao bem. Mas o trabalho de cada tijolinho
Ele é colocado por nós. A construção de nós mesmos, da nossa vida, cada tijolinho ali é colocado por nós ali, ó. Não são os espíritos. Né? Eles fazem muito, nos estimulam, nos protegem, nos ajudam de várias formas. Nos alertam, né? Mas cada tijolinho ali somos nós que temos que colocar. Cada tijolinho de atitudes, de escolhas, né? Nós é que vamos colocando, tá? Então, nós não podemos esperar que os espíritos façam mágica na nossa vida, né? E que eles façam por nós o que é o nosso dever, né? Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus. Aí, né? Os espíritos amigos, né? Eles não nos querem para eternos necessitados da casa de Deus, né? Se a gente permanecer nessa condição é por escolha própria. É por escolha própria, não é a vontade de Deus que a gente fique eterno necessitado. É uma deliberação nossa. Quando eu começar a perceber isso, eu falo, pô, mas eu estou muito reclamando, eu estou muito desanimado, deixa eu começar a arregaçar as mangas e parar de reclamar, vamos trabalhar, vamos participar mais, vamos ajudar mais. Ao invés de ficar exigindo dos outros, vamos fazer pelos outros. Ficar esperando ser amado, vamos começar a amar, né? Ok? Né? Então nós não precisamos ser eternos necessitados na casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes e sábios e felizes quanto eles já o são. Então, o que que os espíritos querem de nós? Que nós nos tornemos como eles. É lógico que guardadas as devidas proporções, até por estarmos na matéria, eles têm uma visão mais ampla, eles têm uma condição diferente de nós hoje aqui, mas eles querem que nós aproveitemos aqui agora para a gente. Por que que o André Luiz trouxe esses livros todos aí falando do pensamento dos espíritos, das atividades deles? É para a gente já ir mirando essa mudança na nossa vida. Para que sejamos tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. É sinal que nós podemos sê-lo. Nós podemos nos tornar mais generosos, mais fortes, mais sábios, mais felizes. Senão André Luiz não estaria colocando isso aqui no livro, Chico Xavier não teria recebido isso aqui, entendeu? Então é possível, né? Tá? Vamos acreditar e vamos buscar, né? E modificando a inflexão de voz, desejosa de demonstrar a ternura filial que lhe vibrava na alma, a menina acentuou, porque é a menina que está falando para os dois lá, né? E é a mais nova lá, a filha mais nova, tá, mas está mandando bala, né? Aí ela falou, né, para a mãe dela aqui: Mamãe, sabe como lhe quero bem, mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades senão assim, ajustando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração, né? Então ela falou: Mãe, ó, né, eu respeito a senhora, eu amo a senhora, ok. Mas eu não consigo comentar aqui o que a gente está conversando se não for usando justamente o que a doutrina nos ensina. Né? E é diferente o que ela está falando para o que o rapaz e a mãe estão falando. Né? É bem diferente a atitude dela. Né? Tá? Não posso compreender desculpa, não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos ensinos do Cristo.
né? A gente se diz cristão, a gente se diz espírita, nós precisamos nos integrar nos ensinos do Cristo, nos ensinos dos espíritos. Senão a gente fica mantendo essa eterna contradição entre o que a gente lê, estuda, aprende e o que a gente fica lá reclamando da vida o tempo todo, né? E fica lá desanimado e acomodado, né? Ok? Tá tranquilo aí, pessoal? Né? Muita gente, a maneira dessa senhora e a maneira do irmão dela, do filho dessa senhora, né? Do irmão dessa moça, não gosta muito de ouvir isso. Por quê? Porque vai de encontro, vai contra, né? Justamente a postura que estão mantendo, né? Então tem muita gente que não gosta de ouvir isso, entendeu? Mesmo que sejam os espíritos elevados falando, né? Porque a pessoa não quer ser incomodada, né? Ela não quer nem fazer a reflexão para servir de impulso para a mudança. Ela não quer, né? É mais fácil sair falando mal da gente. Ah, aquele Alexandre, aquele, não vou mais naqueles estudos lá, Deus me livre. Aquele tal de André Luiz lá. É mais fácil sair falando mal do que parar para refletir e mudar, né? Mas aí a gente respeita e, né? Cada pessoa com a sua consciência, com as suas escolhas, né? Cada cabeça é uma sentença, né? Então a gente respeita o momento de cada um, né? Mas quanto a nós, sigamos em frente. Pega no arado e não olhe para trás, né? Foi assim que Jesus falou para gente. Pegue no arado e não olhe para trás. Suba no monte, né? Eu não falava ontem, não. Suba no monte e não desça para pegar suas coisas. Não fica lá, mas eu tô perdendo isso, tô perdendo aquilo, é a novela das oito. É porque a casa de campo eu tinha que aproveitar mais, não sei o quê. Né? Não tem aquela parábola lá do. Muito significativa, né? Aquela parábola parábola do festim de bodas, né? Que Jesus. Parábola da festa de casamento, né? A história da festa de casamento, né? Que o Senhor convidou as pessoas para a festa de casamento. Você vê o chamado para nós, chamado de elevação. Jesus usou essa parábola, né? A relação com o reino dos céus, com, né? A busca do bem e tal, como uma festa de luz, uma festa de elevação, de amor, de saúde, de plenitude. Mas as pessoas recusaram. Um foi cuidar dos seus negócios, outro da sua casa de campo, outros não sei o quê. Por isso que eu lembrei disso, eu falei casa de campo, né? São as acomodações, são as acomodações, são as acomodações. Então Jesus já tinha alertado há 2000 anos, né? Já tinha alertado. A gente vive a semana inteira em torno das coisas materiais, praticamente, né? Então é preciso a gente abrir um pouco mais de tempo, né? De investimento para as coisas do espírito, né? Certo? Ok, vamos lá? Mais um pouquinho? Vamos mais um pouco aqui. Em virtude de o instrutor haver interrompido a operação magnética, aí o Alexandre parou de novo ali de influenciar a menina, né? Então ele interrompido a operação magnética e porque me encontrasse perplexo ante a facilidade com que a menina ali recebia os pensamentos, quando observara tanta complexidade nos serviços de psicografia, expus ao orientador, amigo, as indagações que me assaltavam o espírito. Então vamos lá. Por que o Alexandre ficou perplexo? Ou desculpa, por que o André Luiz ficou perplexo?
Porque eles acabaram de sair da reunião mediúnica que ele viu tanta dificuldade, tanta complexidade no exercício mediúnico com as pessoas que ali estavam. E a dificuldade dessas pessoas em conseguir produzir alguma coisa mediunicamente. E agora ele via o Alexandre facilmente lá, colocou a mão lá na cabeça da menina e a menina começou a traduzir o pensamento dele. Maior facilidade. Aí ele ficou perplexo. Eu falei, puxa vida, mas como é que é isso? A gente tava lá no trabalho, aquela dificuldade toda lá, aquela complexidade toda, e agora aqui você né? Né? O André Luiz ficou meio de cara, né? Ficou meio de queixo caído, né? E colocou as dúvidas, né, pro Alexandre. Ai, ai, né? Sem titubear, Alexandre explicou. Aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental. Não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo, né? A transmissão do pensamento, a transmissão mental é movimento livre no universo. A pessoa não precisa estar participando de reunião mediúnica, não precisa ser médium, classificado como médium. Não. A transmissão de pensamento é movimento livre no universo. Entendeu? Ok? É lógico que a pessoa que tem mediunidade mais aflorada vai perceber algumas coisas com mais facilidade, mas todos nós podemos sintonizar, todos nós podemos captar coisas boas e coisas ruins, dependendo da sintonia natural que se estabeleça, né? Tá? Então, aqui, André, você observa você o trabalho simples da transmissão mental. E não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo, qualquer lugar, em qualquer momento. Com encarnados e desencarnados, né? A gente troca mentalmente, a gente se comunica o tempo todo, a gente troca impressões o tempo todo, né? Nós somos um aparelho emissor e receptor o tempo todo, tá? Desencarnados e encarnados, em todos os setores da atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Né? Tá vendo aqui? Ó? Exatamente isso. Desencarnados e encarnados entre si, né? Vivem na mais ampla permuta de ideias. A gente capta ondas através da internet, celular, televisão, né? As ondas estão aí passando o tempo todo aí. E a gente tem é, equipamentos que captam essas frequências aí, essas bandas aí de frequências, né? Pois a nossa mente também está o tempo todo irradiando, compartilhando e recebendo o tempo todo, pessoal. Então a gente precisa até, né, tomar cuidado o que a gente está compartilhando e recebendo, né? Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhes assemelham. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelham. Tá vendo? Isso é uma coisa simples, uma coisa natural, né? E ocorre o tempo inteirinho, né? Aqui, né? O Ailton colocou a menina já está em outro estágio, diferente da mãe e irmão. Ela está numa outra condição, né? No momento, melhor do que os dois lá, né? Mas a gente vai ver um pouquinho mais aqui a respeito disso, né? Vamos só mais um pouquinho. Os tristes, o Alexandre explicando ainda, né? Os tristes agradam aos tristes. Os ignorantes se reúnem. Os criminosos
comungam na mesma esfera. Os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Impressionante como é que as pessoas se sintonizam, se gostam, se aproximam, formam grupos, se assemelham. A identidade de gostos, de pendores, de tendências. Antes até do que venham a conversar, elas já se sintonizam. Depois começa a conversar, reforça aquilo que as fez se aproximarem. Mas é interessante. Geralmente as pessoas se aproximam depois que elas vão entender por que se aproximaram, né? Certo? Então os tristes agradam aos tristes. Né? Se eu começar a falar coisa muito triste, aí os tristes vão adorar. Talvez vai encher de gente triste aqui ao meu redor. É isso mesmo, Alexandre e tal, né? Aquilo que você expressa, você acaba sintonizando com aqueles que gostam daquilo, né? Os ignorantes se reúnem, os criminosos também. Você vai num hospital psiquiátrico, né? Antigamente era mais claro isso, hoje em dia é mais dependente químico, é diferente, né? Paciente psiquiátrico mesmo, ele mudou, né? O perfil, né? Mas assim, os neuróticos ficam juntos, os psicóticos também, né? Eles ficam tudo agrupados, né? Conforme as dificuldades. É interessante, mas se agrupam, se aproximam, né? Por identificação, né? Certo. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no ciclo de expressões menos elevadas, né? A intuição, a capacidade da gente canalizar intuitivamente, muito facilmente, tanto para o bem quanto para o mal, tanto no sentido construtivo quanto destrutivo, né? Tá? Temos sob os nossos olhos uma velha irmã, a senhora idosa, e seu filho maior, completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores, né? Então, a senhora lá e filho dela, perfeitamente sintonizados nesse comércio de vibrações inferiores com as entidades que os envolvem, tá? E que eles gostam, eles mantêm essa ligação. Tanto que quando é retirado, eles chamam de volta, tá? Falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes. Olha só, o que a senhora fala e o que o rapaz fala está também sob a determinação direta dos vampiros infelizes que os influenciam. Quer dizer que esse fenômeno também está ocorrendo com eles. O mesmo fenômeno que está acontecendo com a menina e com o Alexandre também está acontecendo com os dois lá e com as entidades que estão com eles. Só que a qualidade de conteúdo é diferente, a qualidade de sintonia é diferente, certo? Transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades fisiopsíquicas. Então, essas entidades estão sendo hospedadas, elas estão se acomodando nas vibrações fisiopsíquicas da senhora e do rapaz lá. Das vibrações do sistema nervoso, dos fluidos do sistema nervoso, do perispírito, né? Ok? Elas estão perfeitamente adaptadas aos dois lá, né? Tá muito difícil, pessoal? Tá tranquilo? Como é que tá aí? Tá difícil para. Não tá difícil não, tá tranquilo, tá, né? Ok. Permanece também sob a nossa análise uma jovem, essa mocinha, né?
que presentemente atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Olha só, 16 anos. Você vê a capacidade que ela está tendo para traduzir o pensamento do Alexandre. Até o André Luiz ficou pasmo. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Como é que é a condição da menina? Né? Bastante diferente do irmão e da mãe. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. Ela não está ali com o Alexandre, não está no trabalho técnico de mediunidade. Ela está no trabalho de espiritualização dela e ela tem, pelo que ela cultiva no dia a dia dela, ela deve gostar de ler, deve gostar de estudar, né, de orar, então facilita que os canais fiquem abertos ali, porque ela está se espiritualizando, ela deve estar aproveitando os recursos que ela recebe do Espiritismo, né? E indicando a mocinha, cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico, o seu corpo, na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente encarnação, a presente reencarnação. Gente, a gente recebe um corpo novinho em folha. Vamos pensar, um corpo normal, no sentido assim, funcionando bem, né? Novinho em folha, um corpo zerado. A gente recebe um corpo zerado, 0 quilômetro. Você desenvolve, cresce, né? Vai estabelecendo a sua relação com a vida, né? Vai se estruturando, escola, tal, né? Trabalho. Mas aí nós vamos alterando o nosso corpo. Aquele corpo que a gente recebeu 0 quilômetro, sistema nervoso, as glândulas, tudo funcionando bonitinho, tudo límpido, cristalino. Nós começamos a alterar o funcionamento. A menina ainda conserva o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores na presente encarnação. Quer dizer, por enquanto ela tem conservado as suas excelentes disposições, a sua pureza que ela recebeu o corpo. Poderia estar com 16 anos e já está toda complicada, entendeu? Poderia já estar habituado a fumar, a beber, a usar da sexualidade de forma desregrada, poderia, né, como ocorre muito frequentemente hoje em dia, a menina não, ela está ainda com o seu corpo naquela pureza com que ela recebeu. Isso facilita a sintonia, entendeu? Como é que não dá para a gente separar, inclusive, espírito e matéria? Não dá para a gente separar? Enquanto a gente está encarnado, não dá para você excluir corpo, excluir sistema nervoso. É um conjunto psicofísico, certo? Ok? Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes. Seja porque a vida ainda não proporcionou algumas experiências que poderiam ser mais fortes no campo emotivo, seja porque ela também não tem procurado isso por uma questão de disciplina dela, cuidado, prudência, né? As suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Estão entendendo? Então, sua capacidade intuitiva, né? Suas capacidades psicofísicas, intuitivas, conservam-se claras e maleáveis. É fácil para os espíritos induzirem os bons espíritos, né?
Os espíritos nos influenciam mais do que supondes, a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Não é assim que fala no livro dos Espíritos? Mas os espíritos nos influenciam mais do que supondes. A tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Né? Então, no caso, a menina ela é muito maleável. A influência é boa. Né? Por enquanto, né? Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas, porque ela não tem se intoxicado, seja materialmente, seja emocionalmente, psiquicamente, ela não tem se intoxicado. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Que à medida que o tempo vai passando, há uma tendência maior da gente ir viciando as nossas forças verbais com um modo de falar, às vezes não muito construtivo, não muito positivo, não muito correto, não muito verdadeiro, não muito, né, assim, a hipocrisia, né? Todos nós temos problema com isso tudo, né? Quanto mais tempo, né, o sarcasmo, né, João? A ironia, o deboche, tudo isso, né? Você vê que interessante, né? E como é que eles falam, né? Como é que o Alexandre fala? Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela hipocrisia. Então, ele está associando faculdades psíquicas, mediunidade, intuição, com também os órgãos vocais, a pureza das células, né? Livres de toxinas, livres de maus hábitos, né? Muito interessante, né? Certo. Então, e como é que influencia, né? Facilitando ou dificultando a influência dos bons espíritos. Por isso que todo o processo de desobsessão precisa haver uma reforma moral. Aqui a gente vê ao mesmo tempo por quê que a reforma moral, a reforma dos atos, a reforma dos pensamentos, por que que isso é terapêutico? Porque facilita, dificulta a influência dos maus sobre nós e facilita a influência dos bons. Então começa a desligar dos obsessores e começa a se ligar aos espíritos amigos, né? Entendeu? Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora, né? Até agora, seus centros de sensibilidade não sofreram desvios. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável e o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas, através da crença sincera e consoladora. Ai, que bonito, né? O jovem, de modo geral, ele é mais sensível à hipocrisia, porque ele está menos contaminado da hipocrisia, em termos gerais, né? Porque ele percebe a atitude hipócrita do adulto, a atitude. O adolescente ele é mais intolerante a essas contradições. É uma coisa que mexe muito com o adolescente, são as contradições que ele vê fora. Ele também está em conflito, mas ele está um pouco mais isento dessa hipocrisia. Tanto que ele identifica, né? E aquilo mexe com o adolescente, né? Depois, com o tempo, ele vai se acomodando a isso também. Ele vai se adultizando, ele vai se adulterando, né? Como todos nós, né? A gente vai perdendo um pouco o senso crítico, a gente vai perdendo um pouco a autovisão, a gente vai se acostumando, às vezes, a coisas que são erradas, ou hipocrisias, ou falsidades, a gente vai se acomodando, né? Às máscaras, né? Isso acontece muito na fase adulta, né?
A saída da adolescência para o amadurecimento, né? A fase mais madura, entendeu? Ok? Então a menina, ela tá mais sensível a algumas coisas e ela tem uma visão mais isenta por enquanto. Não estou querendo dizer que todo adolescente é assim, não, tá? Mas estou dizendo só que é um fenômeno natural também, é, porque uma nova encarnação, a pessoa vem, ela vem, né, mais límpido, as coisas vêm, no começo é tudo mais límpido, é tudo mais claro, mais, né, mais puro, mais ingênuo, depois vai ganhando uma certa malícia, né, prejudicial, né? Então acontece muito isso, né? Tá? Aí a gente tem que fazer mais esforço hoje, nós, inclusive, de meia idade para frente, a gente tem que fazer um esforço muito maior hoje em dia de autocrítica, né? Autocrítica, assim, construtiva, de autoconsciência de algumas coisas, né? De tentar resgatar a criança interior, de tentar. Porque o nosso problema é que a gente vai se adultizando muito mesmo, né? Então a gente buscar aquela coisa mais do jovem, mais da criança dentro de nós, né? Nós precisamos muito isso, né? Tá? A gente já está acabando. Só terminar de falar da menina aqui, a gente encerra aqui, tá, pessoal? Né? Então, para ela, a questão da crença é aquela coisa pura, né? É aquela beleza, o que ela encontra no Espiritismo, aquilo ressoa no seu coração límpido ainda, né? Então, e além disso, não tem débitos muito graves do pretérito. Isso é uma coisa que ajuda muito também, né? Ela não tem grandes débitos do passado. Condição que a isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra. Pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos. Então aqui tem uma coisa importante que não deixa de ser mérito dela também, né? Não deixa de ser mérito dela porque ela não traz débitos muito graves do passado. É uma condição que ela já adquiriu, que é um espírito já em melhor condição. Mas é uma condição que ela alcançou. Não foi por obra e graça do, né, do além, do aquém. É ela que, com a ajuda do alto, mas ela que conquistou, né? Esforço dela, né? Tá? Então ela consegue mais facilmente se vincular com os espíritos amigos. Vivendo muito mais pelo espírito nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Quer dizer, ela está muito mais vivendo a vida do espírito do que propriamente da matéria. Então, facilmente ela recebe a influência positiva dos espíritos amigos e traduz através da fala, né? Essa, essa influência, tá? Aí uma pergunta interessante do André Luiz. Isso significa que esta jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? Ela vai continuar desse jeito por toda a vida? Né? A Simone colocou isso é devido ao tempo de encarnações anteriores, é devido a como ela viveu nas encarnações anteriores, Simone. Ela pode ter tido no passado grandes débitos, mas já deve ter saudado. Então ela não traz para essa encarnação que ela está vivendo grandes débitos. Já deve ter saudado, né? É uma fase que já passou. Então ela já está em melhores condições, né? O André Luiz pergunta, mas ela vai ficar assim pura a vida toda, toda a existência vai ser assim e tal, né? Com essa facilidade toda, né? Alexandre sorriu e observou. Não tanto, André. Calma, calma lá. Menos. Menos, André. Calma, né? Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual. Olha que legal. Ela ainda conserva os benefícios. Todos nós trazemos certos benefícios. Mas a gente tem que conservar, né? E as cartas da felicidade ainda permanecem nas suas mãos.
para extrair as melhores vantagens no jogo da vida. Eu usou a imagem do jogo, né? Jogo de cartas, as cartas da vida dela, da felicidade, ainda estão nas mãos dela. Vamos ver como é que ela vai usar as cartas, né? As escolhas que ela vai fazer, os caminhos que ela vai trilhar, vamos ver. Não dá para garantir nada, não dá para, né? Para ela extrair as melhores vantagens no jogo da vida, vamos ver. Mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre, né? A consciência é livre, o livre-arbítrio. E nisso todos estamos em par de igualdade. Todos nós estamos construindo o nosso futuro. Estamos estruturando o nosso presente em par de igualdade. Todos nós temos as cartas, né, possíveis a nós nas nossas mãos. Vamos ver como é que a gente vai usar essas cartas, né? Certo? Vamos dar uma parada. Deixa eu ver aqui, pessoal, uma coisinha aqui. Gente, aqui acaba o capítulo. Vamos acabar? Aqui acaba o capítulo. Vamos acabar rapidinho. Mais 10 minutinhos. É rapidinho, tá? Aí já acaba. Já finaliza aqui. Faz tempo que a gente tá no capítulo 5 aqui, né? Então vamos lá. Então, continuei perguntando, não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receber a influenciação superior? Né? André Luiz perguntou. Então não seria difícil todas as criaturas receberem a influenciação superior? De modo algum, esclareceu ele. Todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos. Para não deixar dúvida, né? Todos nós, absolutamente todos, não tem aqueles lá que são os escolhidos, né? Todos nós temos, se agirmos de forma reta, né? No espírito de serviço que fomos chamados a viver, de equilíbrio, podemos sintonizar com os mensageiros divinos. Podemos e devemos, né? Que se não for eles, vai ser quem, né? Esse é o problema, né? Então tem que ser eles, né? Tem que ser esses amigos que vêm em nome de Deus, né? E receber-lhes os programas de trabalho e iluminação. Independente da técnica do mediunismo, do uso da mediunidade, né, que a gente faça, presentemente, que se desenvolve no mundo. Independente da técnica, da vertente, né? Esse processo de espiritualização que a gente está, todo mundo inserido aí, né? Então não seria difícil, pessoal. Estão entendendo? E é acessível a todos, tá? Não há privilegiado na criação. Existem, sim, os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Tá vendo? Não há privilegiados. Há os trabalhadores fiéis. E há os trabalhadores que não são fiéis. Né? Qualquer coisa tira do trabalho. Qualquer coisa interrompe. Qualquer coisa é motivo para ser mais importante do que o trabalho espiritual, do que o trabalho espiritualizante. Qualquer coisa. Entendeu? Então, aí não serão trabalhadores fiéis. E aí terão mais fragilidades. A própria interrupção da vontade, interrupção no trabalho do bem, abre espaço para interrenhos, né? Intervalos perigosos, né? Para terminar, fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia no mar de novas e abençoadas ilações. Né? Aí a gente termina aqui, né? O capítulo 5, tá? Ok, pessoal? Então, vamos finalizar, né? Acabamos aqui, mais um capítulo. Esse livro, ele é mais denso, né? É interessante, mas cada frase, cada parágrafo, ele exige mais, né, da gente.
exige mais explicação, exemplo, né? E a gente vai assim. Esse livro é assim mesmo. Eu já fiz outras vezes esse estudo aqui dos missionários, é desse jeito mesmo. A gente vai digerindo devagarzinho, tem que ter paciência, tá bom? Mas vocês estão indo bem, estamos indo bem. Vamos lá, né? Vamos agradecer então as bênçãos recebidas, que enquanto estamos aqui refletindo, lendo, pensando, lembrando, os espíritos amigos estão trabalhando também. Estão trabalhando junto a nós, junto aos nossos pensamentos, estão trabalhando junto aos nossos sentimentos, estão trabalhando junto ao nosso perispírito, aos nossos corpos, junto às nossas famílias, junto ao nosso ambiente, junto às influências que se ligam a nós, junto às pessoas que convivem conosco, as ligações que temos, os afetos. Ou seja, Senhor, somos muito agraciados, somos muito abençoados pelo pouco que realizamos, pelo muito pouco, mas que já é alguma coisa, que já é uma sementinha que estamos cultivando, que está germinando, são os hábitos que estão se construindo, são a nossa vontade, a nossa determinação, a nossa decisão, a nossa perseverança, a nossa constância que estão sendo testadas todos os dias, aperfeiçoadas todos os dias, para que nós a cada dia adquiramos mais força mental, espiritual, emocional e física para vencermos todos os óbices, todos os obstáculos, para contornarmos todas as dificuldades, para superarmos todos os conflitos e adquirirmos a fé que remove montanhas, a fé que produz o milagre da transformação profunda das nossas vidas, a fé construída sobre a rocha que Jesus nos contou. Obrigado por tudo e que possamos permanecer conectados a Ti e aos bons espíritos durante todo o dia, durante toda a semana, durante cada instante da nossa existência. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pelo carinho, pela participação, pela amizade, viu? Que Jesus abençoe todos vocês e dê um excelente final de semana, né? Vamos cultivar, né? E segunda-feira a gente está junto, né? Às 20 horas com o Livro dos Espíritos, tá bom? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.